você precisa para renovar o seu guarda-roupa sem gastar muito. Brechó Sonho Meu. Está localizado anexo a Sempre Bela Massoterapia, na rua 1º de Maio, número 266. Atendemos em horário comercial. Brechó Sonho Meu, porque estilo não precisa custar caro. Atenção, Quatro Pontes. Chegou a hora de fazer a diferença no combate à dengue. Nos dias 21 e 22 de novembro, acontece o arrastão contra a dengue. No dia 21, o arrastão começa no lado direito da cidade, com início no bairro Itatiaia. No dia 22, a ação será no lado esquerdo. Você pode fazer a sua parte. Coloque em frente à sua casa todos os materiais que acumulam água para que nossa equipe possa recolher. Arrastão contra a dengue. Eliminar os focos do mosquito é um esforço coletivo. Juntos, podemos salvar vidas. Município de Quatro Pontes, trabalhando com amor e alegria por Quatro Pontes. O sorriso é o nosso cartão postal. A Clínica Munic proporciona um sorriso saudável através do implante dentário para você. Atenção você que usa dentadura ou ponte móvel. Nós trabalhamos com próteses fixas sobre implante, que fica pronta em até 3 dias. Ou opte pela nossa cirurgia guiada, sem corte, sem ponto e sem dor. Agende seu horário hoje mesmo ligando no 3254-6355 ou envie um WhatsApp 999188684. Clínica Munic, a mais conceituada da região, na Avenida Rio Grande do Sul, no semáforo do Posto Camilo, em Marechal Rondon. Está começando agora o Talk Show Protagonistas. Um programa que conta histórias inspiradoras de uma das classes mais importantes no desenvolvimento econômico de Quatro Pontes, a classe empresarial. No ar, o Protagonistas. Tropical FM, agora 3 horas 5 minutos, 3 e 5, ao vivo, Estúdio 1, Rádio Tropical FM, ZYM267, canal 292, atuando sempre na frequência de 106,3 MHz. Estamos começando mais uma edição do quadro Protagonistas, porque você, amigo empresário, merece esta visibilidade. Quadro Protagonistas é um talk show, uma realização da Cicobi, em parceria com a Rádio Tropical FM, e leva o apoio cultural Cicobi e Sicredi. E hoje nós estamos recebendo, e por uma coincidência, no dia do supermercado, né, gente? Para quem não sabe, hoje, terça-feira, dia 12 de novembro, é o dia do supermercado. Grande abraço a todos os mercadistas e, por coincidência, né, nós já havíamos marcado essa data há algum tempo atrás, estamos recebendo um dos primeiros, né, mercadistas aqui do município de Quatro Pontes, Paulo e Edson Krieger, que são irmãos e também sócios proprietários do supermercado Krieger. Meninos, quem que é o mais velho e quem que é o mais novo? Que acho que vamos começar com o mais novo? O que vocês acham? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Tropical. Muito bem. O Edson, se eu não me engano, é o caçula, né? É o caçulinha da turma. É o caçula da família. Paulo, tem quantos anos? Eu sou o quarto. O quarto? O quarto. Depois vem o Edson, que é o mais novo. Então tá bom. Edson, como é que começou essa história aí do supermercado Krieger? Porque, vamos lá, o seu José Guido Krieger, em saudosa memória, veio aqui para Quatro Pontes, para o Paraná, em meados de que ano? Vocês lembram? E na bagagem ele já trouxe aí essa ideia, eu acho, né? Pelo que eu me lembro aí, 1965, né? 64, nessa época aí. Não. Vamos lá. Não? Antes? Eu nasci aqui, sou de 63. Você é de 63, então foi antes. Foi antes, 58. 58. Meados de 60, por aí. Isso aí. E como é que foi a viagem de lá para cá? A viagem deles foi tenebrosa. Pegaram enchente no Rio Iguaçu e tal, não sei quantos dias levou para até chegar aqui. Era bastante difícil, né? Essas viagens do Rio Grande do Sul para cá. Eu lembro que a Dona Euvônia, eu acho que só tinha a Dona Eulete, né? Só a Eulete que nasceu no Sul. Só a Eulete que nasceu no Rio Grande do Sul, o resto dos 4 irmãos nasceram por aqui, né? Por aqui. E aí, como é que foi? Como é que começou então a história do supermercado Krieger? Não começou com o que a gente está vendo hoje aqui, né? Na época o mercado, assim, o meu avô, na verdade nossos dois avós, né? O vovô Pedro Balancifer, pai da minha mãe, e o seu Gustavo Krieger, pai do pai, né? O nosso avô, lá no Rio Grande do Sul, os dois já tinham mercados, né? Comércio na época, né? E com isso o pai e a mãe casaram lá, né? Vieram para cá
E junto com o vô Pedro também veio para cá e abriu um comércio também aqui, um mercadinho na época, né? Ele tinha um mercadinho na época? Na época aqui também em Quatro Pontes. E meu pai e minha mãe também acabaram abrindo também, acabaram virando meio que concorrentes, né? E na época o vô Pedro tinha um mercado aqui, hoje onde é que é a esquina aqui do Zé, aqui, ó, onde é que tá a lojinha aqui do... Eu lembro, antigamente era um casarão de madeira, né? Isso. Então era ali do vô Pedro. E o pai e a mãe se instalaram aqui no prédio do... É Von Bossel aqui, né? Do lado aqui. Como é que era? Não é Von Bossel. Diego, do agora o... Dercísio. Do Metal de Ouro. Ali era o mercado do pai. Olha aí que interessante. Era do Holdefer, na verdade, agora não vi o nome, né? Antigamente era do Holdefer. Holdefer, esse prédio aí, né? E o Zezão alugou ali. O Zezão alugou e a mãe abriram ali, né? E depois isso que se instalaram ali no mercado, onde é o nosso depósito hoje na Presidente Pitácio ali, né? Do lado do mercado Krieger hoje ali tem o depósito, na avenida. Então ali eles abriram outro mercado, né? É outro mercado. E uma coisa, Diego, que eu vou falar, pouca gente sabe, o Faustão ajudou a construir aquilo ali. É mesmo? Eu tenho uma foto de construtor de pedreiro. Ele trabalhando. Até porque o Iela é construtor até hoje, né? Pedreiro e eles são irmãos. Aprendeu com o Faustão, né? Aprendeu com o Faustão. Com certeza, né, Faustão? Vai os méritos, estou para você aí, né, Guri? Então, e ali a gente começou, né? Eu e a mãe, né? E o pai ficava mais na lavoura, né? Lá em Cafelândia. E daí o Edis também veio e começamos a tocar, né? Aí o Edis teve uma ideia de ir para Blumenau. Mas acho que antes disso, né, eu teve uma ocasião que eu fui trabalhar na Companhia Lawrence também, né? Você trabalhou na Lawrence? Seria legal que vocês contassem aí, porque como o mercado começou depois, acho que vocês eram jovens ainda, vocês tiveram outra experiência profissional antes de atuar no mercado? Na verdade, a gente foi entrando de pequeno, né? Bem, tinha um mercado ali, tem uma ocasião, até tem uma foto aí que... desse mercado aí tinha antigamente eram os balcões, né? Um balcão de atendimento, né? Não eram os caixas. E os caixas, né? Você chegava no mercado, tava aquele balcão. Isso, o balcãozão e atrás do balcão a prateleira e você o pai e a mãe iam atendendo os clientes e pegando o produto da prateleira e colocando, uma lata de leite ninho, eu quero um pacote de rinço que tinha na época, entende? Colinos, né? E eu me lembro de uma ocasião lá, inclusive tem até uma foto lá que eu estou deitado em cima desse balcão lá tomando a minha mamadeira com meus saudosos 8 anos de idade. Olha aí, tranquilamente, né? Tranquilamente. Imagina, isso aí impensável hoje num supermercado, uma criança está em cima de um caixa tomando uma mamadeira, né? Daí depois ali o Edson foi para a Companhia Lawrence, né? Trabalhou junto com o Masquinha. Imagina só. O Edson juntos. E aí eu e a mãe que ficava mais no mercadinho, né? E o pai lá em Cafelândia, na lavoura. Depois, não sei que ano que o Edson foi trabalhar na prefeitura em Marechal. Eu estive na prefeitura do Marechal quando eu estive na faculdade, né? O Edson tem formação? Eu sou formado em administração, né? Paulo tem graduação? Eu tenho também, Diego. Gestão empreendedora de negócios. Olha só, que legal. E tudo vem a somar, né? E daí na época eu trabalhei na prefeitura de Marechal, né? Mas acho que foi um período breve lá, com 8 meses, né? Depois disso eu também teve uma ocasião que eu fui a Blumenau, né? Junto com o nosso saudoso, meu compadre finado, falecido, né? Hoje, né? Falecido Dirceu Peters, né? Grande Dirceuzão. Eu e ele pegamos moto e até uma situação assim que eu sempre comento, né? Eu na época tinha 17 anos de idade e ele me fez a cabeça de ir para Blumenau. Blumenau. Falei, vamos embora, Diego. Diego, pegou a nossa turuna, que era a minha dele, com a minha carteira de motorista e foi. Porque vocês eram parecidos? Como sempre, né? Na verdade foi essa. Eu realmente peguei, não é verídico, eu peguei os documentos do Paulo, a carteira de motorista dele e a minha identidade, né? E eu desci com a carteira dele e até teve uma ocasião lá que eu fui multado, né? Podei numa faixinha amarela, né? É mesmo? Jovem. Rebelde. E aí tinha que assinar a multa. Eu fui assinar a multa lá e o seu guarda falou, e o seu Paulo e tal. Então eu fui lá e eu quase estava assinando o meu nome, né? Botei o nome do Paulo lá e sei lá, se até hoje veio essa multa, não veio, enfim, toma aí, né? E foi um aprendizado também, né, Diego? E depois a gente voltou e, assim, a cidade começou a crescer na época também, né? E o pai e a mãe foram investindo e a gente então aderiu, né? O Paulo, eu e a mãe e o pai. E o pai ficou cada vez mais assim ligado à parte da lavoura, né? Que daí tinha granja de suínos também, né? E a gente foi tocando então, né? Ficou a mãe ali, nosso braço direito, né? No mercado, né? O pai também dava o suporte ainda.
E eu e o Paulo, né? E o Paulo acabou indo mais pro lado financeiro, né? Das contas e tal. E eu fiquei mais no operacional. Gostava sempre de trabalhar mais no... Fazer entrega... E até hoje é assim, né? Se você entrar no supermercado Krieger, você vê essa cena. O Paulo no escritório, contando os pila, e o Edson correndo pra lá os pepinos. né? E o Edson correndo pra lá e pra cá dentro do mercado, mais né? ou menos isso. Vamos dizer assim, é a personalidade da pessoa, né, Diego? Eu me identifico mais com isso, né? Eu sempre fui mais do braçal, assim, desse serviço, né? E me sinto bem, tá? Não quer dizer que... Precisa também, né? Você tem que ter uma gestão, tem que ter um acompanhamento, né? E a gente foi se adaptando a isso e estamos aí até hoje, né? E tem saúde. Deixa eu comentar alguma coisa. Aí o Edson voltou de Blumenau. Voltou e tal, e ó, vamos investir no mercado, vamos mexer, vamos crescer. E eu não sei. Eu fui viajar, Diego, e quando eu voltei, o pai queria ter derrubado esse mercadinho velho. Onde é que está o depósito hoje? E aumentado para trás. E veio essa história de virar município. Opa, peraí. Qual é a ideia? Vamos investir ou em Cafelândia, né? Porque a lavoura tá lá, né? Também era recente, tinha virado município, né, e tal. Ou em Quatro Pontos. Aí nós, não, pai, vamos ficar aqui e tal, vamos acreditar em Quatro Pontos, investir aqui, né? E até aí, pai, levantamos o prédio e tal e... Então aí até hoje. Até hoje. E antigamente, talvez poucas pessoas sabem, mas antigamente o nome do supermercado Krieger era outro, né? Como é que era antigamente? Começou com Joel. Não, Comercial Joel? Comércio de cereais Krieger. Ali onde é que era a bicicletaria. Ali era então comércio de cereais Krieger. Depois aqui no depósito, comercial Joel. Não, Mercado Joel. Mercado Joel. Joel por quê? Porque José e Elvônia, né? Uma junção maravilhosa, né? A junção do nome, então, dos proprietários, né? Do pai e da mãe, né? No caso do marido e da esposa. José e Elvônia. Então era Mercado Joel. É interessante, você citou antes, Edson, nesse mercado Joel, então eram vendidos assim, por exemplo, a erva, ela não tinha o pacote de erva, tinha a erva em quilo, arroz, isso. Era o arroz naqueles fardos, era a granel. A granel. Soda, praticamente tudo a granel. Tinha bastante. Eu me lembro de 2 produtos assim que eram bem complicados, né? Um que era soda cáustica, né? Justamente que você tinha que manusear. E os baldes da Alemanha, os baldes de 200 litros. Não, acho que era de 50 litros, não lembro, uma coisa assim. E daí você tinha que abrir aquela tampa lá e meter a mão lá dentro na soda. E era soda, né? Era uma soda forte mesmo, né? E também tinha querosene, que se vendia muito na época dos lampiões, né? Por interior aí, que tirava na bombinha, né? Aquela bombinha ali que você bombeava na mão manualmente lá e enchia uma garrafinha de querosene, né? Olha só. São 2 coisas que a gente pode participar, né? Dessa transformação, né? Isso, aprendeu. E tudo evoluiu, né? De lá para cá muita coisa mudou. Inclusive as entregas, né, Paulo? Você estava comentando antes as dificuldades que você tinha, de repente, de fazer as entregas no interior. Então, nesse supermercado novo que a gente fez ali, que eu me lembro, nosso primeiro entregador era o Heitor Lang. Grande Heitor. E tinha na época muito famoso o cheque do leite, né? E, nossa, ele chegava a voltar assim quando chovia, 9 horas, 10 horas da noite. Atolava. Ia para Dois Irmãos, ia Flor da Serra, São José. Interior, aí até lavava de madrugada. Madrugada não, mas depois que ele voltava, a gente lavava a Kombi ainda para outro dia. Tá limpinha, para poder atender os clientes. Depois do Heitor, se não me engano, veio o seu Artêmio, né? Artêmio Philipson. Ele foi um dos braços direitos, eu lembro bem ali do supermercado, né? Era um coringa, né? Ele também teve o Lotário, o Rambo também, né? Isso, trabalhou também com nós. Tem mais um, aquele que limpa as piscinas ali, esqueci o nome dele, tá? Mas, enfim, se a gente tá esquecendo algum nome aí, porque é coisa de improviso, né? Mas foram tudo pessoas assim, a gente quer agradecer a toda a equipe. Bem, isso é depois, né? Parte de agradecimento a todos os funcionários, né? O que eles estão preocupados, gente, para vocês entenderem, é assim, né? Às vezes você não vai lembrar de todos os nomes, né? Mas, enfim, você que está ouvindo a programação, que está assistindo, participou desse processo do supermercado Krieger desde antes do município até se tornar município, e hoje o supermercado Krieger é o que é graças a vocês. Então sintam-se prestigiados e homenageados pelo Edson e pelo Paulo. Isso. Paulo, e depois o município, com a evolução, tivemos aí o asfalto, né? Então as coisas mudaram. Então, quando voltava, o pessoal vinha no cheque do leite, quando chovia, o estacionamento assim, sempre barro, né? Hoje não, né, Diego? Hoje praticamente a cidade o interior tudo asfaltado, né? Você quase não vê mais barro nos carros e tal, assim, mudou muito. Que bacana. Muito. E a prospecção, Edson, hoje o supermercado Krieger está com quantos anos aí, mais ou menos? Mais de 30 anos, né?
Na verdade, essa instalação nova está com 29 para 30 anos agora, né? 30, porque demorou um ano, Diego. A gente comprou a geladeira, lembra? E não vinha, atrasou um ano. E nós viemos vindo e tal, daí inauguramos um ano depois o município. Um ano depois o município. O município vai fazer 32, 33? Não, é 30 anos, hein, Pia? É 94, né? 94, então dá 30 anos, mas com o antigo passa aí. Contínuo, sim. Que a dona Euvônia está aí no comércio há mais de 60 anos, né? E operante ainda. E operante, né? É a última que sai do mercado, Diego. Última que sai do mercado. Olha só. Quantos anos ela tem? 84, 85 anos. 85 anos. E agora estamos aí, deixa eu falar uma coisa que o pessoal lembra aí do Sargento Dionir, quando ele trabalhava aqui em Quatro Pontos, um dia ele veio no mercado, no escritório, e falou assim para mim: Paulo, tu tá preparado para Quatro Pontos daqui 10 anos? Falei, Dionir, nunca pensei nisso. E olha aqui hoje em dia, olha como é que tá a nossa cidade crescendo. Verdade. Né? Bairros novos, loteamento e tal, e população cada vez mais vindo, né, e tal. Empresas, né? Então ele tinha uma visão bem diferente na época já. De crescimento, né? Coisas que muitas vezes a gente, quando está vivendo o presente, não vislumbra, né? Não se atém. E Quatro Pontos, de fato, de uns anos para cá, deu um boom, né? Paulo, você contou uma história antes em off também, de umas cucas que vocês foram entregar. Tem muitas curiosidades. Imagina, 30 anos aí de mercado, tem curiosidades. Não, tem bastante coisa, né? Tem bastante. Essa então é assim, a irmã do seu Albano Thomas, Vera, morava em Dourados, Mato Grosso do Sul. E ela ligou: Paulo, nós vamos ter uma festa na igreja, eu preciso umas 40, 50 cuca. Tem como fazer e despachar? Falei, tem. Vai lá na Eucatur, na época Eucatur, né? Falei, não, fui lá, os caras não. Embala elas dentro de uma caixa e tal, e foi. E despacha. Outro dia ela me liga: Paulo, e as cuca? Falei, Vera, eu despachei. Não tá aqui, ninguém sabe das cuca. Fui lá em Marechal, lá na agência lá e tal, da Eucatur e tal, daí o cara falou, passou. Infelizmente passou as cuca do destino. Aí o que fizemos? Pegamos a nossa equipe ali da panificadora e tal, vamos fazer. Combinei com ela, Vera, tu vem vindo de Dourados e eu vou indo. E se encontramos no meio. Vamos encontrar em tal posto lá. Mas Mundo Novo, Eldorado, né? Existia um WhatsApp naquela época? Nada, Diego. Como é que vocês iam saber? Eu tenho um carro tal, mas... É uma Belina, Diego. Era o Belinão na época? Era o Belinão. E ela falou, eu venho também com uma caminhoneta, acho que era uma S10 e tal. E olha, Diego, deu certinho. Que interessante. A Eucatur pagou as cucas pra nós, né? E a festa lá deu tudo certinho, era uma festa de igreja. Olha só, que interessante. Tem umas histórias também, né, falando em cuca, em pão, que eu lembro bem, até participei dessas correrias aí, nos domingos a gente levava cuca, pão, aí pro interiorzão, festa de 2 irmãos, festa em Flor da Serra, né? A gente normalmente ia nesses eventos aí, e a cuca sempre foi assim, um carro-chefe do mercado, né? Então sempre a gente mais até em parte de, não tanto almoço, também muito com bailes, né, Diego? E muitos bailes, inclusive bailes fora daqui, né? Toledo, Cascavel, assim, muitos bailes gauchescos, né? A gente participava bastante antigamente desses bailes, e a moda é a tal da cuca com a linguiça, né? Então a gente sempre levou nesses bailes aí, inclusive sempre fazendo uma moral ali com os músicos, né? Teve uma ocasião com Serranos, com Monarcas, Mirins, Tchê Garotos também em Cascavel, eu lembro até hoje, foi um baile muito, muito bonito, um baile muito bom, e a gente levou lá, né? Junto com acho que seu pai também participava, o tio Edson também, o Chacrinha, né? O Padeirinho também ia, né? A gente arrumava uma equipe muito grande, ia nesses bailes e levava cuca e a linguiça, então... Fazia uma festa. Famosa, fazia festa, né? Comendo cuca. E os músicos adoravam. Oh, que maravilha, né, Diego? E a gente acabava fazendo marketing, né? Então foi uma ocasião muito, muito boa, assim, que a gente participava, né? Bastante em Toledo também, nos bailão, né? E aqui também, né? A gente sempre participou e sempre divulgando, né? O carro-chefe do mercado aí, né? Deu, Diego, tem mais duas aí. Tu lembra do falecido Alemão Louco? Trabalhou aqui, né? Com certeza, seu Hilário. E aí em 10 de maio, na festa do frango, né? Aí foi eu, ele e o Darson Mint. Darson Mint, grande aí, isso. Na volta não. Saindo da festa, ele falou, não, vou lá na cozinha. Falei, tu vai fazer o que lá, alemão? Não. Ele chegou lá e falou, nós vamos passar na polícia rodoviária e eu tenho que levar
um almoço para eles também, né? E era para os gatos dele. E era para os gatos dele. Verdade, ele tinha uma criação de gatos imensa, quase igual essa que nós temos aqui no fundo da rádio, né? Que ele tem 2 irmãos também. Ele ia lá, eu levava ele, era nosso companheirão de domingo, né? Ele sempre passava na cozinha e levava os gatos. Não, e eu tive a felicidade de ser convidado por ele, fui almoçar na casa dele, eu lembro até hoje, né? Realmente gato, arara, né? E então tinha, na época ele falou mesmo, em 29 gatos, né? E no almoço e tal, e teve um que subiu na mesa, então. E esse era o numerado. Tava junto. Era o Sansão, lembro até o nome do gato. E ele podia subir na mesa. Ah, então, o Sansão participava da ceia, né? Maravilha, né? Olha Mas só. é o amor pelos bichinhos, né? Claro. É, assim, uma pessoa muito querida. Querida. Né? São curiosidades que a gente acaba trazendo, né? E fazem parte aqui da história do Supermercado Krieger. Edson, você lembra, assim, de alguns desafios? Eu sempre peço isso para os nossos entrevistados, porque muitas vezes é na crise que se cresce. Você lembra, assim, de algum episódio e fala, nossa, nós vamos ter que passar por isso aqui, vamos ter que enfrentar esse perrengue? Você lembra, assim, de algo, ou Paulo? O último que foi o Covid, né? Da pandemia. A pandemia, assim, que limitaram o pessoal para entrar, né, e tal. Acho que foi um dos mais... Assim, outros desafios teve, a gente porque agora... na verdade o comerciante, lembra, né, Edson, o empreendedor tem, um né? desafio, digamos, diário. Mão de obra, como que é a mão de obra, por exemplo? Mão de obra é uma queixa praticamente de todos, né? É muito difícil hoje, né, você ter aí a mão de obra presente. A gente está percebendo, antigamente não tinha essa dificuldade, né, Diego? Tanta dificuldade, né? Hoje, cada vez mais, né? O município, como a gente vem falando, cresceu demais, né? E então hoje você praticamente não encontra pessoas ociosas, né? Eu lembro, o Paulo também vai lembrar que há pouco tempo atrás aí, questão de 5, 10 anos atrás aí, a gente tinha vários pais que vinham, ofereciam os filhos e tal, né? E hoje isso hoje é muito difícil, acontece muitas vezes assim com crianças que ainda são de menor, de 14 anos, mas pouco também. Então hoje realmente a mão de obra é um grande desafio para o empresário e eu até acompanho um grupo nacional da Associação Brasileira de Supermercados e essa queixa é nacional, né? Não é só regional aqui não, né? Então hoje todo empresariado está com essa dificuldade. Eu não sei qual é que seria a solução, se isso tem a ver com... Aí já é parte política, né? Se é Bolsa Família, o povo não quer trabalhar, mas não é o que acontece aqui em Quatro Pontos, né? Quatro Pontos a gente vê que está todo mundo empregado, o pessoal está trabalhando, falta mesmo, falta de pessoal, né? Falta de pessoal. Muito bem. E conquistas? O que vocês poderiam mencionar como conquistas assim do Supermercado Krieger nesses 30 anos que vocês estão à frente do supermercado? A conquista vamos dizer, a gratidão de estar hoje aqui com a empresa, né? Assim, o que mais eu te dizer? Gratidão de você ter o público contigo, né? Clientes, os clientes, os amigos, o que você faz, e a gente também tem outros investimentos, né? E é um aprendizado, mas assim, vamos dizer, como uma coisa assim, principal, não teria assim definido, né, Diego? Entendo. E o Supermercado Krieger para daqui a 5, 10 anos, o que vocês almejam? Porque, Paulo, você está com quantos anos? Eu estou com 61 anos. 61 anos. Se você for como a dona Elvone, você vai trabalhar até os 81. No mínimo, Diego. No mínimo, né? E o Edson? O Edson, que é o caçula, está com quanto, seu Edson? Desculpe aqui. Estou com 59 ainda. 59. Está vendo 60 agora ainda. No final de novembro, né? Vai entrar no clube dos idosos. Justamente. A gente esse ano mexeu bastante no mercado, né, e tal. Tivemos umas reformulações, investimentos, né, e tal. E agora, para o ano que vem, agora já é fim do ano, é um pouco complicado, né? Vamos mexer na panificadora. A gente vai fazer mais investimento ali, né? Tem que ser investido mais um pouco e, na verdade, a gente acabou demorando um pouco, mas devagarinho vamos de novo. Com certeza, agora já no início do ano já está prevista ali uma reformulação na panificadora e parte de hortifrutis, né? E a gente devagarinho vai acompanhando a evolução, né? Hoje é uma carência também ainda né? Estacionamento, né? A gente até está vendo alguma coisa aí para ver se consegue arrumar o problema próximo ali, tá, de repente conseguir um estacionamento melhor também, maior, né, mais amplo. Hoje é a carência na praticamente todos os comércios, né, cada vez mais automóveis, né, e a gente vai ver se consegue investir nessa parte aí também, então.
Então tá aí, ó, muitas curiosidades, fatos históricos, interessantes, divertidos, né? E as projeções do Supermercado Krieger para o futuro. Afinal de contas, o Supermercado Krieger é uma das empresas que gera muito emprego aqui no município de Quatro Pontes, emprego, renda e riquezas, né? Através aí da arrecadação de impostos, não só o Supermercado Krieger, mas como todos os outros supermercados, todas as outras empresas aqui do município de Quatro Pontes e que merecem, portanto, os nossos aplausos e também a nossa visibilidade. A Sônia Pereira está chegando por aqui. Show, menino! Sou cliente do Supermercado Krieger desde que vim morar aqui na cidade de Quatro Pontes. Ótimo atendimento e preços incríveis. É bom conhecer mais sobre a história do Supermercado Krieger. Parabéns aos administradores. A Ivete Isabel Krieger, presidente da Cicobi, super show esta entrevista, disse aqui a Nena. Muito bem. São 3 horas e 28 minutos, olha aí, passou meia hora. E vou falar para vocês, hein, gente, eles estavam receosos, foi uma luta para trazer esses meninos aqui para o estúdio da rádio. Que bom que vocês vieram, viu, Paulo Edson, por trazer, né, tantas lembranças bonitas aí do primeiro mercado do município de Quatro Pontes. Então vocês são protagonistas, fizeram a história e com certeza continuarão fazendo, porque a gente vê o Guto trabalhando, é filho do Edson, o Gustavo também está por ali na retaguarda, né? Também. Vai haver essa sucessão? Não sei te dizer, Diego. Acho que Futuro dirá? A ideia né? O futuro vai depender. Eu acho que meu filho tá direto ali, né? O Gustavo, filho do Paulo, também tem vindo mais ali auxiliar, né? Nós estamos também com a Maria Vitória, que é a nossa sobrinha, o braço direito ali no escritório também, né? Tem a minha esposa, Vânia, né? Então, eu acredito que sim, Diego, né? Acredito que vai ficar uma empresa familiar aí e a gente vai conseguir deixar a sucessão, né? Junto com a família e mantendo o sobrenome da empresa e a prosperidade, né? Que legal, que legal. Quantos colaboradores vocês têm hoje? Nós estamos com 33 diretos. 33 colaboradores? 33 colaboradores, hoje a gente, assim, tem bastante colaboradores na panificadora, né? Que é, assim, um destaque bom. Açougue também, a gente evoluiu, né? Estava com um açougueiro, né? Hoje nós estamos com 2 açougueiros, mais um auxiliar, né? E a gente vai investir mais ali também, né? E então vai crescendo tudo, né? Assim, a gente vai investindo como vai tendo a necessidade, a gente vai admitindo, né? Que legal. Olha só, tá chegando aqui a Sônia Tyson. Boa tarde, muito bacana a entrevista de vocês. A Gisele Rodenlands. Conheço o Mercado Krieger desde que cheguei em Quatro Pontes. E o Marlon Lerman também, parabenizando a entrevista. Paulo Edson, gostaria que vocês deixassem uma mensagem final, ou talvez algum assunto que a gente não tenha lembrado, que vocês lembraram agora, enfim, mas estamos chegando aqui ao término. Eu tenho que agradecer, assim, primeiramente a Deus, né? Por ter a minha família que deu essa oportunidade, o pai que começou com tudo isso, a minha mãe, né, e tal. E a minha própria família também, né, que sempre me apoiaram e tal, porque vira e mexe sempre tem algum rolinho também e tal, você tem que conversar. Tem que ter o apoio da família em casa, né? Da família em casa, né? E agradecer aos clientes, né? Colaboradores também, né? Então aí, seria isso. Aí junto com o Super Krieger. Eu também vou agradecer, né? O Paulo deve ter esquecido a nossa mãe, o pai falecido, então, né? A nossa mãe Ivone, que está lá nos ajudando até hoje, né? Também agradecer a minha esposa, Vânia, né? Que está ali junto, meu filho Augusto, né, o meu sócio, meu irmão Paulo, e a todos os funcionários, né, colaboradores no caso, né, agradecer toda a equipe, né, que a gente está junto aí, estamos abraçados e sempre priorizando um bom atendimento, né, para nossos clientes, agradecer nossos clientes e também nossos fornecedores, né, Diego, né? Então, acho que e toda a família, no geral, até você, sua família, minhas irmãs, todos, né, que estão sempre junto conosco, ouvindo, né, os problemas, dando sugestões, e a gente agradece a família inteira. O Diego, inclusive, nos domingos a gente sempre senta aí, toma um chimarrão e tal, e ele sempre está junto conosco, ouvindo ali, e a gente agradece então para toda a família que tem essa calma, né, esse tempo de atenção para a gente discutir e tentar sempre o melhor pela empresa. Isso aí. Afinal de contas, você manter um supermercado ativo, inclusive aos domingos, que é
uma novidade aí também de um tempo para cá, não é fácil, né? Com 30 colaboradores, então exige muita inteligência emocional, exige muita determinação, muita dedicação, que é o que vocês, irmãos, colocaram e muito bem, né? Hoje o Supermercado Krieger é um destaque graças ao trabalho desenvolvido tanto pelo Paulo como pelo Eds e toda essa turma que o Eds mencionou, inclusive a dona Elvônia, né? Que é o braço direito e está lá até hoje. E olha, para quem não sabe, meu primeiro emprego foi lá no Krieger, viu, gente? Eu pesava as batatinhas lá, viu? E só não comia porque era um cru, né, Diego? É verdade. Rapaz do céu, eu tive um azar, acho que eu ganhei uns 20 quilos no mercado porque a padaria era atrás de mim, viu? Foi complicado essa fase da minha vida aí. Bons tempos, né? Diego, deixa eu só finalizar mais. Eu tive que fazer uma entrega em Maripá. Um bolo. Meu Deus. Um bolo de casamento. Você teve que transportar o bolo até Eu lá? tive que levar até lá. Falei, meu Deus do céu, isso não ia dar certo. Será que o Eds é muito louco? Ele não, será que vai chegar inteiro? É. Mas a Belina se comportou muito bem e deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Imagina só, olha só. A gente, né, Diego, a gente não lembra, né? Teriam com certeza várias histórias, né? Mas a gente acaba não lembrando, né? Mas faz parte, tudo bem. Temos a parte da equipe Ludo também, né? Muita festa, antigamente. Peludo. Quem que fazia parte na época da equipe Ludo? Nossa. Eram vocês irmãos? Tinha o Luizinho, o Hélio Miller, o Luiz O Miller, Schweberg, o Luiz, Masquinha, o Gordo também no final tava junto. o Gonzales, tinha a época do Gonzales também, né? Que era policial rodoviário, né? Enfim, são boas lembranças. Né? Inclusive, era destaque, o Supermercado Krieger sempre enfeitava a Fumbica antigamente. Seu José Guido Krieger transformou, né, aquele carro que ficou alegórico, né? Isso. Os desfiles de Oktoberfest do município. Então, se for recordar, e tem muita história, né? Tem bastante, Diego, bastante. Muito bem. Então agora são 3h34, chegando mais mensagem aqui, a Rosalie Schmeller, parabéns, são verdadeiros comerciantes. A Cris Seidel, parabéns, Eds e Paulo, atendimento sempre nota 1000. Gostaria então que vocês deixassem a mensagem final de vocês. Novamente é o agradecimento, né, Diego? O agradecimento, né, principalmente a mãe, né, que é a nossa base, né, e a toda a equipe, né, a equipe de nossos colaboradores e principalmente nossos clientes, amigos e os fornecedores, né? Temos clientes, né, Diego, dos irmãos, Novo Sarandi, Marechal Rondão, Flor da Serra, São José, ao redor, assim, muitos clientes. A gente fica muito agradecido com todos eles. A gente não vai citar nome, né, porque é muito, né? Mas quem está ouvindo sabe do que a gente está falando, né? Sintam-se abraçados. Sintam-se abraçados, justamente. 3h34, então estamos chegando ao final. Quero agradecer a vinda do Paulo e do Eds. A gente sabe que o tempo hoje é artigo de luxo. Obrigado por ter disponibilizado desse tempo, por vir até a Rádio Tropical FM contar essa história bonita, inspiradora e motivadora do Supermercado Krieger, que eu tenho certeza que vai inspirar e motivar muitas pessoas também. Para você que está chegando agora, essa entrevista vai ficar salva no nosso Facebook e na terça-feira que vem, dia 19, a gente vai estar conversando com o Michael Assmann e também integrantes da família Assmann, que falarão da fábrica de cama Assmann, depois era a fábrica Móveis Assmann, hoje é Bella House, Marmoraria 4 Pontos. Então o Michael vai estar aqui na terça-feira que vem. Novamente, muito obrigado, meninos. Muito obrigado, Diego. Sucesso cada vez mais lá no Supermercado. Grande abraço, que o volume deve estar nos 70 lá no Krieger. Um abraço a todos eles que estão lá ouvindo aí a nossa programação. 3h35, breve intervalo, já a gente está de volta. Luxo. Fechou? Vocês acompanharam o Talk Show Protagonistas, um programa que enaltece a classe empresarial e empreendedora de Quatro Pontes com histórias visionárias, inspiradoras e que motivam. Porque quem empreende, empreende e conquista. Apoio Cultural, Sicredi, comprometidos com fortalecimento empresarial. Cicobi, com parceiros que proporcionam mais progresso para a sua empresa. E Rádio Tropical FM, valorizando o empresário local. Realização, a Cicoap, a mola propulsora do desenvolvimento empresarial.